Imagina a seguinte cena, o início de um dia de verão perfeito no Alasca. Um cenário de filme, né? Exato. Águas geladíssimas ali do Ice Strait, caiaques deslizando pelo mar e, tipo, bem ao lado de imensas baleias corcundas que, do nada, emergem na superfície. Nossa, deve ser uma experiência absurda. Sim, é de tirar o fôlego. E aí o grupo decide parar para almoçar numa praia remota da ilha Shishagov. E é nesse momento que o guia local vira e faz um convite, assim, irrecusável. Ele propõe uma excursão caminhando pelo interior da ilha até uma clareira, que é basicamente um local de alimentação selvagem de ursos pardos. Olha, esse é o tipo de convite que traz aquela mistura instantânea de, sabe, adrenalina e apreensão. Com certeza. Porque existe a promessa de testemunhar algo muito cru e majestoso, mas com um perigo latente muito real ali, né? A empolgação toma conta da galera. Então eles começam uma caminhada de, sei lá, uns 20 minutos, rasgando uma floresta super densa, de abetos gigantescos, até que o grupo chega a uma campina aberta, enorme, com cerca de 400 metros de comprimento. Só que tem um detalhe, é meio-dia. Tá aquele sol a pino. Isso, o sol tá a pino, tá bem quente, e aí a revelação do guia quebra completamente aquela expectativa cinematográfica, porque não é um único urso à vista. Ah, claro, eles não são bobos, né? Pois é, estão todos dormindo na floresta e só vão voltar pro pântano à noite. Mas aí o guia diz algo como, venham cá, quero mostrar uma coisa. A campina, na verdade, não é uma campina comum. É quase um pântano intransitável. Entendi, o terreno deve ser super traiçoeiro. Muito. Tem uma vegetação rasteira, dura, que chega a, sei lá, meio metro de altura. E por baixo dessa vegetação, há uns 20 centímetros de puro musgo e uma turfa encharcada. Caminhar ali é absurdamente difícil. O pé afunda, não tem firmeza nenhuma, parece que o corpo pesa o dobro, sabe? É um ecossistema que claramente não foi desenhado para humanos. Exige um esforço colossal para ser atravessado. Acaba drenando a energia de qualquer um que tente cruzar sem conhecer as armadilhas ali do solo. E é bem nesse momento de exaustão que o guia aponta para o chão, afastando aquela vegetação alta. E é aqui que a coisa fica muito interessante. O que ele mostra? Ele mostra uma trilha. Há depressões muito profundas, marcadas no musgo. São pegadas cavadas no chão milimetricamente espaçadas, tipo por meio metro entre si, criando um caminho perfeito e demarcado através de todo aquele calos pantanoso. Caramba! E o guia revela que aquela trilha não foi feita na noite anterior, não. Ela existe ali há séculos. Os ursos pardos usam exatamente o mesmo caminho desde que habitam a ilha. E olha, o detalhe que muda tudo é que os filhotes de urso aprendem a cruzar esse pântano perigoso colocando as próprias patas exatamente dentro das marcas profundas deixadas pelos machos adultos. O que é fascinante aqui é a dimensão física e inegável dessa herança. Porque não estamos falando de uma rota geral, uma direção vaga do tipo, siga para o norte. Não, é milimétrico. Exato. É uma sobreposição literal e milimétrica de passos. Quando alguém começa a caminhar por essa trilha específica, encaixando os pés naqueles buracos que já foram compactados e castigados por séculos de peso e passagem das gerações anteriores, a experiência ganha um contorno quase sagrado. É reverente, né? Sim. É a reverência de seguir um caminho confirmado, um caminho criado por seres muito mais fortes, experientes e preparados para enfrentar a brutalidade daquele lugar selvagem. Isso me faz pensar numa infraestrutura secreta mesmo. É como se fosse uma rodovia ancestral, só que invisível para quem passa ali desatento. Porque olhando de fora, a paisagem é só um pântano caótico e mortal. É só mato e lama. Mas para quem sabe onde olhar, ou, para quem tem um guia apontando para baixo, existe uma rodovia que corta o caos, toda pavimentada pela vivência de gerações. E, gente, o nosso objetivo nessa nossa imersão de hoje é justamente pegar essa imagem visceral lá do Alasca e usar para desvendar uma das questões mais complexas da sociedade contemporânea. Que é a jornada perigosa da formação da identidade masculina. Exatamente.
Queremos entender os passos práticos para enfrentar os desafios dessa maturidade de hoje e explorar como a busca por guias afeta de forma profunda a dinâmica familiar de quem acompanha a gente. Porque essa trilha no Alasca, ela não é apenas uma curiosidade da biologia, sabe? Ela serve como uma metáfora perfeita para o que nós podemos chamar de a incumbência mais perigosa na vida de um homem, que é a grande provação de se tornar um homem. Uhum. O ponto central dessa reflexão toda é que a transição da infância para a maturidade masculina não é um processo tipo automático que acontece apenas porque o relógio biológico está rodando. Não é só fazer 18 anos? Longe disso, é uma jornada cheia de falsificações, armadilhas, precipícios, e o diagnóstico sociológico atual é bem alarmante. O macho jovem contemporâneo carece desesperadamente dessa trilha demarcada. Ele está ali diante de um pântano metafórico sem ter a menor ideia de onde colocar os pés para não afundar. Mas peraí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Crescer e amadurecer é um processo brutal e super pantanoso para todo mundo, não importa o gênero. Com certeza. Por que focar especificamente nessa ideia de que a jornada masculina requer essa trilha tão demarcada e tão específica? Porque, assim, olhando de fora, parece que estamos isolando uma dificuldade que, na verdade, é bem universal, não acha? Olha, a objeção é super válida, o amadurecimento é universalmente difícil, sim. No entanto, a distinção que o texto traz reside em como a masculinidade tem sido tratada de forma antropológica ao longo da história. Ah, entendi. Em quase todas as culturas antigas, a feminilidade era frequentemente associada a um desabrochar biológico que é natural. Tem a chegada da menarca, a capacidade de gerar vida, são eventos que o próprio corpo dita. Sim, o corpo avisa. Isso. A masculinidade, por outro lado, sempre foi tratada como uma conquista. É uma construção social e psicológica que sempre exigiu ritos de passagem, testes e, principalmente, o reconhecimento de homens mais velhos dizendo tipo, agora você é um de nós. Nossa, isso é muito profundo. E sem esse atrito intencional, sem essa iniciação guiada por uma energia externa, a tendência que a gente observa é que o menino não cruza o pântano, ele fica à margem. Ele fica fisicamente adulto, mas psicologicamente ainda é infantil. Entendi perfeitamente. É a diferença entre, digamos, um fruto que amadurece sozinho na árvore e o ferro que precisa ser forjado no fogo. O ferro não vira espada sozinho no meio do mato. Exata analogia. E se essa jornada forjada é tão crucial assim, a constatação que chega a ser assustadora é que a nossa sociedade atual parece ter simplesmente demolido essas forjas. A floresta meio que engoliu a rodovia ancestral. E isso nos leva a um conceito central da nossa discussão de hoje, que foi trazido pelo sociólogo Alexander Mitscherlich, onde ele descreve a nossa era de uma forma bem implacável. Ele diz que vivemos um tempo sem pai. E esse tempo sem pai do Mitscherlich vai muito, mas muito além daquela estatística triste do abandono familiar. Claro, o abandono físico é a camada ali mais visível, resultando nessas legiões de meninos que crescem sem nenhuma bússola masculina dentro de casa. Mas o diagnóstico dele é muito mais sistêmico. Como assim? Trata-se da perda de uma visão de mundo paternal nas nossas instituições, na cultura, nas escolas e até na espiritualidade comunitária. A sociedade simplesmente parou de oferecer uma estrutura orientada por figuras que provêm aquele direcionamento firme e limites seguros, aliados a um cuidado que seja providencial. Beleza, vamos desvendar isso, porque se a doença é um tempo sem pai, onde a trilha desapareceu e os meninos estão afundando no musgo, a gente precisa de um antídoto, certo? Sem dúvida. E o que eu achei mais fascinante nas ideias que estamos explorando é que o antídoto não é um livro de psicologia clínica, super denso, não é um manual de regras moralistas, cheio de ordens chatas do tipo senta direito, não chora, ou trabalhe mais. A ferramenta de resgate que é sugerida aqui é um mapa. A distinção entre um manual de regras e um mapa é o coração prático de toda essa discussão. Porque, pensa bem, um manual exige obediência cega a um conjunto de normas que, muitas vezes, estão desconectadas da realidade ali do terreno. Uhum. Um mapa, por outro lado, é uma representação visual e estratégica de um território.
Ele não impõe nenhum fardo moral, ele simplesmente oferece consciência situacional. Sabe o que isso me lembra? A diferença brutal entre usar um aplicativo de GPS moderno no painel do carro hoje em dia e ler um daqueles mapas topográficos antigos, cheios de curvas de nível que a gente precisava abrir no capô do carro. Nossa, sim, total diferença. Porque o GPS, ele dá ordens diretas e deixa o motorista completamente passivo. Uma voz robótica vira e diz, vire à direita em 200 metros. A sua mente desliga, o trajeto vem todo mastigado. E o grande perigo é que, se o sinal do satélite cai no meio do nada, a pessoa entra em pânico porque não faz a menor ideia de onde está. Ela não construiu conhecimento nenhum sobre o ambiente. Exato. Já o mapa topográfico, não. Ele exige que o viajante interaja com a realidade. É preciso olhar para a montanha física, depois olhar para o papel, calcular a escala, tomar decisões. O mapa topográfico não dita a velocidade da sua caminhada. Ele te devolve a autonomia. Se conectarmos isso a um cenário maior, essa sua analogia ilustra exatamente o desenvolvimento da maturidade. O GPS gera dependência, né? Enquanto o mapa constrói caráter. Porque quando você olha para um mapa topográfico e percebe que aquelas linhas de altitude estão ficando cada vez mais coladas umas nas outras, não tem uma voz mandando você parar. Você mesmo conclui isso. Exato, o leitor deduz, pela própria capacidade analítica que desenvolveu, que existe um precipício iminente logo ali na frente. O mapa não julga nem impede o salto, ele só avisa de forma clara, tipo, se você continuar nessa rota, a queda é letal. Ele não perde tempo explicando a geologia da montanha, ele apenas expõe a realidade nua e crua de como navegar da infância à velhice, sobrevivendo às armadilhas no caminho. E eu acho super reconfortante perceber que quem desenha esses mapas não faz isso lá de um pedestal inatingível. Muitas vezes esses guias são apenas relatórios de campo de homens que ainda estão com a bota toda suja de lama. Eles estão buscando cura para as próprias feridas, enquanto tentam desenhar rotas mais seguras para gerações que vêm a seguir. Sim, é uma construção contínua. Só que, e esse é um grande mais, ter um mapa não resolve o problema se não houver alguém para entregar isso nas mãos de quem precisa. Milhares de meninos estão, neste exato momento, encarando o pântano. E os dados comprovam essa paralisação. Há reportagens super extensas, como aquela famosa capa da Newsweek sobre a crise dos meninos. Aquela reportagem é um marco. Ela mostra um cenário muito triste de meninos ficando para trás nas escolas, com taxas alarmantes de evasão escolar, hiperatividade diagnosticada, uma apatia profunda e uma dificuldade imensa de transição para a vida adulta. E tem uma frase que resume perfeitamente o cerne dessa crise estatística e emocional, que é: um menino sem uma figura paterna é como um explorador sem um mapa. Ele até tem energia para caminhar, mas faltam a ele as coordenadas. E é nesse ponto crítico que a nossa discussão atinge um dos momentos que eu acho mais libertadores, focando diretamente no papel das mães diante dessa ausência toda. Pois é, e eu confesso que quando começamos a analisar esse ponto, eu senti um certo desconforto inicial. É normal, muita gente sente. Porque assim, dizer que os meninos estão afundando na escola e na vida porque precisam urgentemente de guias masculinos, isso não soa como uma carga de culpa esmagadora sobre os ombros das mães solteiras. O mundo moderno já exige que essas mulheres sejam provedoras, cuidadoras, profissionais impecáveis. Dizer, olha, falta algo essencial que só um homem pode dar e o seu amor não é suficiente, não é cruel. Não só como exigir que elas deem um jeito de consertar uma ausência colossal completamente sozinhas? Isso levanta uma questão importantíssima, porque a reação instintiva é exatamente essa defesa contra a culpa. Porém, a compreensão mais profunda desse mecanismo psicológico oferece exatamente o oposto disso, que é uma absolvição. Não é cruel, é totalmente libertador. É uma mudança de perspectiva, né? Sim, o diagnóstico não diz que o amor da mãe é falho, ele apenas diz que ele tem uma função diferente. A mãe constrói o porto seguro, a base emocional, a empatia e a capacidade de criar vínculo.
Mas a grande provação de se tornar homem exige uma energia de ruptura, um atrito muito específico que valida a força bruta e direciona a agressividade natural do menino para um propósito nobre. Entendi. E aí, quando uma mãe tenta simultaneamente ser o colo que acolhe e a parede de pedra que testa a força do menino, ela entra em exaustão. E pior ainda, o menino sente essa dissonância. Nossa, então aceitar essa limitação não é assumir uma falha como mãe, mas sim traçar uma fronteira saudável. O amor materno provê a fundação. Mas, para aprender a caminhar pelo pântano sem afundar, o garoto precisa olhar para alguém que já tenha cruzado aquele exato pântano com o peso da própria masculinidade. Perfeito. E o passo prático aqui é de uma proatividade brilhante, porque a mãe não cruza os braços sentindo-se derrotada e também não tenta vestir uma armadura que, na verdade, não cabe nela. Ela atua como uma estrategista. Exatamente isso. A estratégia prática para enfrentar os desafios da maturidade hoje é a mãe se tornar uma conectora implacável. Ela observa aquele pântano à frente e diz algo como: olha, eu não posso te ensinar a pisar ali, mas eu vou encontrar quem possa. Isso tira um peso enorme. Tira sim. Isso significa inserir o menino ativamente em ambientes onde o mapa ainda circula. É procurar grupos de escoteiros, programas de mentoria, esportes com técnicos que tenham um caráter formador, grupos de jovens, ou até mesmo identificar na própria comunidade estendida. Tipo um tio, um avô, né? Isso, um tio, um avô, um professor dedicado, enfim, um homem que esteja disposto a investir tempo ali. A mãe é a pessoa que pega pela mão, leva o jovem até o início da trilha demarcada, confia ele aos guias certos e simplesmente abençoa a jornada. Funciona quase como um agente de talentos identificando que um prodígio da música precisa ser entregue a um maestro específico para atingir a genialidade. Sabe? O trabalho de bastidores é o que torna o espetáculo possível. Excelente analogia. E o mais revelador sobre essa busca por mestres e guias masculinos é entender que isso não é uma solução paliativa que foi inventada agora no século XXI. Não é um curativo moderno para um problema moderno. A dependência do legado masculino para enfrentar a vida tem raízes que se estendem até o fundo das civilizações mais antigas. O que nos conduz, inevitavelmente, à forma como a humanidade sempre documentou a sua própria sobrevivência e a sua identidade. Porque existe uma riqueza que é muito negligenciada na literatura antiga, especialmente nos textos sagrados milenares. Eu me refiro àquelas longas genealogias, sabe? Aquelas listas de linhagens familiares que atravessam páginas e mais páginas. Olha, vou ser muito honesta com você e com quem está ouvindo a gente. Eu sempre encarei essas listas como o maior teste de paciência da leitura histórica. Todo mundo acha isso no começo. Sim, porque você começa a ler fulano gerou Cicrano, que era filho de Beltrano, que veio das terras de não sei onde, e a mente simplesmente desliga. Para um jovem hoje que está aí tentando pagar boletos e entender o próprio lugar no mundo super hiperconectado e caótico, como é que ler uma lista interminável de nomes de milênios atrás pode trazer qualquer ajuda prática? Parece só uma burocracia poerenta. E é aí que a mudança de perspectiva entra. O que parece burocracia para nossa mente moderna era, na verdade, o mapa topográfico da antiguidade. Para os antigos, entender o legado de pai para filho era a única forma real de aferir o caráter de alguém. Ah, como se fosse um currículo da época. Exatamente. Aquelas listas diziam basicamente: esse jovem aqui tem capacidade de sobreviver porque nós sabemos quem foi que ensinou a ele onde pisar. O indivíduo não existia isolado, sabe, flutuando no espaço. Conhecer a linhagem de um homem não era sobre a genética dele, era puramente sobre a transferência de conhecimento e de responsabilidade. Então, o que isso tudo significa para nós hoje? Se a gente pegar esse conceito todo e trouxer para esse tempo sem pai em que a gente vive, o cenário parece bem desolador no início, né? Porque se a nossa identidade deveria estar amparada nessa corrente ininterrupta de mentoria, de geração em geração, a ruptura atual dessa corrente explica muito bem a ansiedade generalizada e a paralisação dos mais jovens. Mas tem que haver um horizonte além dessa constatação. A história não pode terminar apenas com o lamento de que todas as bússolas quebraram. E não termina, pode ter certeza.
Existe um horizonte de restauração embutido nessa mesma visão de mundo milenar. Porque, quando a gente observa esses textos antigos, percebemos que o arquétipo supremo não é o vazio ou o abandono. Na tradição judaico-cristã, por exemplo, a força criadora de todo o universo não é descrita primariamente como um engenheiro impessoal ou uma energia distante. É descrita como um pai, sim, como um grande pai. E, sociologicamente, independentemente da teologia de quem está analisando isso, a existência cultural desse arquétipo do pai primordial no imaginário coletivo funciona como uma promessa indelével. É a promessa de que existe sim uma fonte inesgotável de provisão e de direção. Nossa, isso é muito bonito. A mensagem subjacente é que a orfandade sociológica e espiritual que a gente vive hoje é um acidente de percurso, não é o destino final da humanidade. A trilha sagrada ainda pulsa, lá debaixo do musgo. Ou seja, a montanha ainda é a montanha. Os precipícios continuam exigindo nosso respeito. O terreno da experiência humana não mudou as suas regras fundamentais. E as pegadas seguras dos guias que nos antecederam ainda sobrevivem. Elas estão apenas esperando quem tenha coragem de arredar aquela vegetação dura e prestar atenção. Compreender todas essas dinâmicas muda completamente as lentes com as quais nós avaliamos a nós mesmos e também as gerações que estão chegando agora. Sem dúvida alguma. A utilidade mais palpável dessa reflexão inteira é a substituição daquele cinismo por uma empatia ativa. Porque é muito fácil a gente olhar para as novas gerações, ver toda a insegurança, a hesitação prolongada para assumir compromissos adultos, a dificuldade gigantesca de lidar com frustrações e cruzar os braços num julgamento raso, dizendo, eles são fracos. É o que a gente mais ouve, né? Pois é, mas quando nós compreendemos o conceito da trilha e do mapa, a percepção inteira gira. O diagnóstico deixa de ser tipo, esses jovens são inerentemente falhos, e passa a ser, nós temos uma legião de exploradores que foram abandonados no meio de um terreno hostil, sem receber as coordenadas daqueles que deveriam tê-los instruído. E essa mudança de olhar, ela evoca a responsabilidade nossa. Exige que a sociedade pare de ficar apontando dedos e comece a desenhar mapas topográficos que sejam claros, honestos, avisando onde estão os precipícios reais. E, bom, isso nos leva de volta àquela nossa caminhada silenciosa no meio-dia ensolarado lá do Alasca. A imagem dos filhotes de urso confiando a própria sobrevivência ao ato de pisar milimetricamente onde os machos adultos pisaram é de uma beleza formidável e muito necessária. Isso garante que eles atravessem a turfa sem afundar. Mas isso também gera uma provocação monumental. Que tipo de provocação você tem em mente? Pensa no seguinte: e se em algum momento da história um urso adulto, forte, mas profundamente ferido, sei lá, doente ou cego, tiver caminhado por aquele pântano? E se a dor que ele sentia o fez desviar da rota segura ancestral e criar um caminho novo que passava perigosamente perto de um abismo ou de uma areia movediça? Como os filhotes seguem os passos de forma instintiva e reverente, eles teriam aprofundadas pegadas erradas, marcando no músculo um caminho de destruição, acreditando cegamente ser a trilha sagrada da sobrevivência. Nossa, esse é o perigo da imitação cega. É a presunção de que toda pegada antiga é necessariamente uma pegada saudável. E é uma metáfora assustadora, especialmente num tempo sem pai que está cheio de homens inacabados tentando guiar os mais novos. E onde muitos dos guias disponíveis estão aí carregando feridas profundas que nunca curaram, o desafio não é apenas encontrar pegadas para seguir. O verdadeiro e mais urgente desafio é o discernimento. Como alguém hoje consegue diferenciar o que é genuinamente uma rodovia ancestral que leva à maturidade, de um caminho popular, desgastado por milhares de passos, mas que foi iniciado por um guia desorientado e que inevitavelmente leva a um precipício mortal? Fica aí o convite final para que todos a nossa audiência avalie minuciosamente. Não basta apenas seguir um mapa. É preciso ter a coragem de questionar quem o desenhou
e qual é o verdadeiro destino das pegadas que estamos escolhendo encaixar nossos pés.